né? Bom, quero dar as boas-vindas a todas, a todos, agradecer a presença de vocês, Luiz Cláudio também, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando as ideias do último livro. Então, vamos lá. Em Análise Terminável e Interminável, Freud refere-se ao analista como um pobre coitado, face às inúmeras dificuldades e obstáculos que ele deverá enfrentar na condição de uma análise. O exagero de Freud desvela a turbulência do encontro sempre singular do paciente e seu analista. É claro que o Freud também falava aqui das frustrações, né, que a gente vive na nossa prática clínica. Como nos diz Luiz Cláudio, o encontro analítico é como um encontro entre inconscientes ou entre infinitos que procuram se expandir e não se reduzir às finitudes de suas consciências. Uma tarefa e tanto para o analista sustentar a viagem do processo analítico que pela própria natureza se dá entre calmaria e tormentas. Para fazer frente à complexidade do nosso ofício, Luiz Cláudio parte da premissa de que a mente do analista é a condição essencial para um processo de análise, pois tudo o que pensamos sobre o inconsciente depende de que esteja funcionando. Então, Luiz Cláudio vai desenvolver as suas ideias sobre essa disposição de mente do analista necessária para empreender um processo analítico. Eu vou apresentar o Luiz Cláudio, né, para quem não o conhece. Ele é psicanalista, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professor aposentado da USP, professor da pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo, autor de diversos livros, entre os quais o último foi lançado esse ano, né, Luiz Cláudio? A terceira edição foi lançada Está na terceira edição. A Mente do Analista é o nome do livro. Ele está aqui, deixa eu até pegar. Espera aí, um minutinho. Aqui, A Mente do Analista, agora na terceira edição ampliada. Cláudio, a palavra é sua. Boa noite, muito obrigado à presença de todos e muito obrigado pelo convite que me foi feito pela diretoria da SBPRJ, em particular pela Elisa, que eu conheço há muitos anos, desde que eu comecei a fazer alguns seminários aí na SBPRJ, depois num grupo clínico, já criado há algum tempo também, em que ela está presente. Mas eu queria dizer para vocês que é, para mim, uma enorme satisfação poder estar aqui nessa casa. Eu tenho uma ligação profunda e antiga com a SBPRJ, que começou na minha infância, de uma certa maneira, porque a minha mãe, ela era professora do Jardim de Infância, do Instituto de Educação, e, não sei por que cargas d'água, ela começou, enquanto professora, ela não era psicanalista, mas ela tinha muito interesse em psicanálise, ela começou a fazer supervisões com o Dr. Pedro Ferreira. O Dr. Pedro Ferreira, ele era assim, uma figura notável na minha casa. Falava-se o tempo todo do Dr. Pedro Ferreira. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas, enfim, cheguei a chegar perto da casa dele, desde que a minha mãe ia lá. Bom, e muito tempo depois eu descobri que o Dr. Pedro Ferreira é um dos fundadores da SBPRJ. Então, eu estou ligado à SBPRJ, acho que antes mesmo da própria sociedade se formar, porque esse encontro da minha mãe com o Dr. Pedro Ferreira foi no começo da década de 50, eu era bem pequeno. Bom, mais adiante, eu fui aluno e muito amigo do professor Antônio Gomes Pena, um grande professor da UFRJ, e, através do Pena, eu vinha conhecer, porque ele falava muito, do Dr. Danilo Perestrello, que é outro dos fundadores da SBPRJ, e mais adiante, na casa do Pena, eu vinha conhecer aquela figura adorável que era a doutora Maria Alzira Perestrello.
Então, eu me sinto sempre muito próximo da sociedade, muito amigo, muito bem acolhido. E mais adiante, né, já há uns 15, 20 anos atrás, eu comecei a frequentar pessoalmente a sociedade, onde eu fui fazendo seminários, cursos, fui chamado para várias palestras. Essa daqui é mais uma. E, principalmente, a partir de um certo momento, eu comecei a participar de um grupo que é do projeto Travessia, onde nós realizamos um trabalho social da maior importância, liderado pela Teresa Rocha, que é didata da sociedade, e também conduzido pela Sônia Bessovski e pela Eliane Marcelino. E eu estou nesse grupo Travessia já há muitos anos e me orgulho muito dessa minha ligação com o projeto Travessia e com essa iniciativa maravilhosa da SBPRJ de fazer um trabalho social junto a comunidades carentes. Então, eu estou feliz de estar aqui com vocês e vamos então ao nosso tema de hoje. Eu não vou falar apenas desse meu livro, que foi lançado em primeira edição em 2022, mas ele vendeu muito e aí nós fizemos uma segunda e logo em seguida uma terceira edição ampliada, com textos novos, sobre os quais eu vou falar mais adiante. O que eu gostaria, no entanto, é de comentar com vocês que esse interesse na mente do analista, essa coisa complexa, difícil de ser manejada, difícil de ser usada, que é a mente do analista, não é de hoje. Eu tenho uma série de trabalhos que eu fui realizando ao longo do tempo, aos quais eu não dava o nome de a mente do analista, mas retrospectivamente eu vejo que esse foi um dos temas que me interessaram muito tempo. Na verdade, em 1994, ou seja, quase 30 anos atrás, eu lancei um livro chamado Escutar, Recordar, Dizer. Encontros heideggerianos com a clínica psicanalítica. No fundo, o que eu queria era entender como é que a mente do analista precisa se dispor a entrar em contato com toda a produção simbólica que se passa entre ele e seu paciente. Ou seja, era preciso, em primeiro lugar, nós fazermos um silêncio interno, nós precisamos silenciar, de alguma maneira, nós mesmos, para podermos escutar e fazer ressoar aquilo que vem se produzindo a partir do paciente, mas nas relações comigo, conosco, com nós analistas. Ou seja, nós precisamos ter uma disposição de mente capaz de nos entregarmos à fala. Há uma fala que não se deixa programar, há uma fala que não é planejada, há uma fala que acontece entre o paciente e mim, entre mim e o paciente, e é uma fala que, mais do que comunicar, ela expressa e performa. É uma fala com o poder de transformar, de criar e transformar experiências sensoriais, experiências simbólicas, e essas são absolutamente necessárias para que o nosso trabalho se realize. Ou seja, é uma disposição de entrega, de desapego das nossas crenças, das nossas convicções, das nossas ideias feitas, para uma espécie de imersão no ambiente simbólico daquilo que se passa numa sessão de análise. É uma fala com poderes poéticos, uma fala acontecimental, um acontecimento na comunicação, não propriamente uma comunicação planejada. Isso foi em 1994. 2 anos depois, publiquei um texto na revista Percurso, no Departamento de Psicanálise do SEDE Sapiência, chamado Pensar, Escutar e Ver na Clínica Psicanalítica, que era uma releitura daquele grande texto do Freud, de 1937, Construções em Análise.
Nesse texto, eu pego um outro ângulo, que não é mais a fala poética, mas é a nossa capacidade de sonhar. Porque, na verdade, o que o Freud vai descobrindo é que a interpretação não pode funcionar apenas de acordo com o método arqueológico de decifração, de reunião de fragmentos. O analista, em certas situações, ele precisa construir. E, na verdade, mais do que uma construção racional, de racional não tem nada, é uma construção onírica. O analista precisa ter uma mente capaz de sonhar, capaz de reagir ao paciente, de participar do jogo do inconsciente, apresentando também os seus sonhos, as suas capacidades de Hegel. Nesse texto, eu me refiro claramente a Bion, que é um autor fundamental para mim, para entender a mente do analista, exatamente mostrando essa ligação que eu acho profunda e nem sempre explícita entre o texto de Freud, 1937, e as ideias bionianas sobre a mente onírica do analista, a capacidade onírica do analista, a capacidade de Hegel. Isso em 96. Em 97, um ano depois, eu publiquei um outro texto nos cadernos de subjetividade que eram publicados aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC, chamado O Interesse de Levinas, Emmanuel Levinas, para a Psicanálise. Esse texto ele aborda uma outra questão, que é a questão ética, o encontro com a alteridade. A Elisa falava que o encontro com a alteridade, como diz o Bion, é sempre um mau negócio, né? É uma fonte de turbulência e de perturbação. Mas por que o encontro com a alteridade é assim? É exatamente porque a alteridade, naquilo que tem de mais áltero, de mais outro, precisa ser reconhecido como alguma coisa que me intima, que me convida, que me mobiliza. Então, a questão da alteridade, que é uma questão essencial para esse filósofo, Emmanuel Levinas, é a questão que está no centro desse meu trabalho. É um outro ângulo, portanto, para pensar a mente do analista. A mente do analista ela tem que estar disponível para o encontro com a alteridade, anterior a qualquer conhecimento. Não se trata de conhecer para fazer contato, mas, pelo contrário, é, na verdade, entregar-se ao encontro, é participar do encontro, ser movido, mobilizado, intimado, de uma certa maneira, transtornado pelo encontro com o outro na sua alteridade, que é a alteridade do paciente, sem ideias prévias, sem preconceitos, sem teorias. Nós estamos nos aproximando novamente do Bion, com aquela máxima, sem memória, sem desejo e sem compreensão prévia, para que a alteridade do outro possa se impor a mim. E eu possa, sim, trabalhar até no plano mais intelectual, de conhecimento, mas será sempre um conhecimento imperfeito e um conhecimento que é uma resposta a um primeiro encontro, a um impacto do encontro que o outro tem sobre mim. A mente do analista tem que ser capaz de participar desses encontros e sobreviver a eles na medida do possível. Esse conjunto de ideias veio, então, a aparecer num livro que eu publiquei em 2000, chamado Ética e Técnica em Psicanálise. É um livro que eu publiquei em coautoria com um grande amigo e colega meu chamado Nelson Ernesto Coelho Júnior, aonde eu vou propor a ideia de que, para o encontro com a alteridade capaz de gerar transformações, de cuidar do outro, é preciso que eu me implique e, ao mesmo tempo, me reserve. Então, eu desenvolvo bastante a ideia de que a mente do analista precisa ter a flexibilidade, a mobilidade, a dinâmica para manter-se profundamente implicado com o outro, mas, ao mesmo tempo, preservar-se,
numa reserva. E isso é conseguido na medida em que eu renuncio à ideia de curar a todo custo, conhecer a todo custo, ou seja, o furor curantes, ou o furor do conhecimento, ele precisa ser abolido para que eu, numa posição mais deprimida, mais depressiva, hoje em dia eu usaria o termo de perfisidade, depressividade, uma capacidade depressiva para poder fazer esse contato sem eu próprio ser uma fonte de mais turbulência e de invasão, de intromissão. Ou seja, esse jogo de presença implicada e presença reservada, do meu ponto de vista, é essencial para que o analista possa funcionar como analista. Esse tema ele veio a ser retomado num texto que eu publiquei em 2011 na Revista Brasileira de Psicanálise, em um texto chamado A Situação Analisante e a Variedade da Clínica Contemporânea. Por que esse texto é interessante para o nosso tema? É porque a base dele é a convicção de que a situação analisante é a verdadeira ferramenta da psicanálise. Mas ela é uma verdadeira ferramenta que depende para sua instalação e manutenção de uma mente do analista. A mente do analista é a condição para se constituir um campo onde a análise funciona. Não são as minhas interpretações inteligentes, não são os meus manejos extraordinários que produzem efeitos terapêuticos e analíticos. É a própria situação analisante que eu consigo instalar e que eu consigo sustentar ao longo de uma sessão de inúmeras, dezenas, centenas, sabe-se lá quantas sessões, às vezes durante anos. É isso que vai produzir efeitos. Logo em seguida, isso foi em 2011, então é um texto que eu gosto bastante, porque eu acho que eu tento ali exatamente, primeiro, fazer um elogio da mente do analista como condição para a instalação da situação analisante. E, em segundo lugar, tento ver como é que essa situação analisante pode evoluir, como ela funciona, como é a sua dinâmica, e como ela exige permanentemente para a sua eficácia que a mente do analista esteja ali funcionando. Logo em seguida, em 2012, eu publiquei um texto numa revista chamada Reverie, revista de psicanálise, que é do pessoal de Fortaleza, né? Os psicanalistas da Sociedade de Fortaleza. É um texto chamado A Clínica Psicanalítica e seus Vértices, que é um texto tentando mostrar exatamente como a psicanálise ou a mente do analista precisa funcionar, primeiro, oferecendo continência, é um texto bastante bioniano, oferecendo continência, sendo capaz de confrontos com as resistências, identificar, nomear e confrontar-se com as resistências. Isso daí é uma fonte de turbulência excepcional. E, ao mesmo tempo, é preciso, retomando a ideia da reserva, manter-se numa relativa ausência. Não é? É preciso que o analista esteja muito presente para dar continência, produzir transformações, inclusive usando sua capacidade de Reverie. É preciso que ele esteja atento para enfrentar e confrontar-se com as resistências que são inevitáveis no processo analítico, mas é preciso que ele se mantenha numa relativa ausência, numa reserva. Logo em seguida, em 2014, eu publiquei um texto, também na Revista Brasileira de Psicanálise, chamado Escutas em Análise, Escutas Poéticas, aonde eu tento mostrar que desde a ideia original de Freud, de nos mantermos em atenção flutuante, a psicanálise ela foi exigindo e permitindo
que outras modalidades de escuta também fossem acionadas e necessárias. Há uma escuta que não é apenas a escuta dos fragmentos, mas há uma escuta das gestaltes, dos modos de funcionamento, das estruturas de personalidade normais e patológicas. Há uma escuta das identificações projetivas, há uma escuta dos afetos transbordantes, das fantasias primitivas, há uma escuta do silêncio, porque há os pacientes silenciados, de tal maneira que, ao final desse texto, eu sugiro, olha, podemos manter a ideia da atenção flutuante, mas ela se tornou muito mais complexa. Ou seja, a tarefa do analista, de uma certa maneira, foi se complicando ao longo dos anos, ao longo das décadas, à medida que novos quadros psicopatológicos puderam ser considerados e atendidos. E hoje nós precisamos considerar que a atenção flutuante não flutua apenas, como pensava Freud, entre fragmentos que estão nos quais estão os retornos do inconsciente reprimido. Pelo contrário, nós temos que captar muitas outras dimensões do inconsciente de tal forma que a atenção flutuante virou uma escuta polifônica. São vários canais, né? A Elisa estava falando no começo da minha ideia da mente do analista como esse coitado, devido à complexidade das nossas tarefas. Pois bem, eu estou mostrando continuamente, ou reconhecendo, tentando comunicar, que as nossas tarefas são realmente muito complexas e não param de se tornar mais complexas. A mente do analista, esse coitado, é aquela que é capaz de mobilizar muitos canais de comunicação para ter acesso às várias dimensões do inconsciente que estão em jogo. E não apenas o inconsciente reprimido, mas o inconsciente cedido, o inconsciente projetado, não é? Nas coisas, nos objetos, para dentro dos objetos, ou seja, no inconsciente, em todos os mecanismos de defesa do eu e do super-eu, e assim vamos. Pois bem, é essa sucessão de ideias que sempre foram me interessando é que me levaram a publicar em 2021 o livro A Mente do Analista, onde tento reunir vários textos, não esses que eu falei, que já estavam publicados, mas vários textos novos que, afinal de contas, continuavam trabalhando os vários aspectos e ângulos daquilo que nos compete no nosso ofício. Isso foi em 2021. E a diferença entre o livro de 2021 e a terceira edição ampliada de 2022 é que eu acrescentei, agora, em 2022, 3 textos novos que foram sendo ditos, falados em diferentes circunstâncias, em diferentes lugares do Brasil, tratando especificamente da formação. Né? Como é que é possível a gente constituir um trabalho de formação para que a mente do analista possa, mal ou bem, nunca perfeitamente, não existe como garantirmos, como termos a ambição de termos uma mente perfeita em condições absolutas de captação, de pensamento, de elaboração, mas como a gente pode se aproximar dessa meta. Isso daí me levou a escrever esses textos que vão aparecer, então, na edição ampliada. Qual a razão, agora eu vou falar, qual a razão desse longo e perseverante interesse? Eu diria que ao longo da minha vida eu tive, na psicanálise, 3 interesses principais. Um é com as questões ligadas ao adoecimento, às várias modalidades de adoecimento. Então, em vários meus livros, eu vou falar de questões da psicopatologia, em vários textos que eu continuo produzindo, publicando, questões de diferentes quadros
psicopatológicos. Um outro interesse é um interesse mais, digamos assim, epistemológico, é tentar entender qual é a natureza do conhecimento psicanalítico e da prática psicanalítica, que não é apenas a epistemologia de uma ciência, de um saber. Não, a epistemologia é daquilo que se conhece, que se produz como conhecimento na própria prática da psicanálise. E o terceiro é esse, de que eu estava falando, que é a mente do analista e seu funcionamento. E eu viria, então, ao tema. Qual a razão desse longo e perseverante interesse? Eu acho, do meu ponto de vista, a psicanálise é fundamentalmente um trabalho e um método. Eu não defino a psicanálise pelos seus saberes, pelas suas teorias, que são muitas e muito interessantes. E eu gosto de frequentar todas e trabalho muito a interseção e a necessidade de nós estarmos continuamente transitando por essas várias teorias, porque todas elas correspondem a tentativas mais ou menos bem-sucedidas de grandes profissionais e pensadores tentarem sistematizar um pouco aquilo que conseguiram aprender no seu trabalho diário, com seus pacientes, na luta com eles, ou com, digamos, o trabalho, o nosso ofício, na lida com os inconscientes. Mas eu acho que mais importante do que todas essas teorias, nós precisamos pensar a psicanálise como um trabalho e como um método. E esse método a ser exercitado dentro de um quadro especial, que é aquilo que eu trabalhei no texto de 2011, que é a situação analisante. Ou seja, é preciso criar e deixar que funcione bem a situação analisante para que o trabalho da psicanálise se realize, para que o método possa ser exercitado. E, exatamente como eu já disse, para que a situação analisante se crie e funcione, é fundamental um analista com uma mente disponível para esse ofício. Não se trata de um analista erudito, de um analista inteligente ou apenas de um analista sensível. É claro que uma certa erudição, um certo conhecimento da teoria pode ajudar, uma certa inteligência, não toda, mas uma certa inteligência pode ajudar, a sensibilidade é essencial, mas eu acho que o que vai nos caracterizar no nosso ofício não é erudição, não é inteligência, nem é sensibilidade. É a nossa capacidade de instalar e sustentar uma situação analisante em pleno funcionamento e ter, portanto, uma compreensão profunda do que seja a psicanálise como trabalho e como método. Isso daí, diria, é a principal razão para eu insistir tanto na mente do analista, no seu funcionamento e na formação da mente do analista, porque sem isso não há psicanálise. Quando existe isso, pode existir psicanálise e de boa qualidade, mesmo fora dos enquadres canônicos, dos enquadres convencionais. É possível ter escuta psicanalítica, é possível ter pensamento psicanalítico em condições muito variadas. Eu vou, inclusive, fazer um elogio dessa variação, porque muitas vezes essa variação ela nos ajuda a entender o que é do essencial da psicanálise, para além das convenções, para além das aparências, para entender em profundidade do que se trata no trabalho psicanalítico. Eu acho que a situação analisante ela tem que nos oferecer ao paciente, em primeiro lugar, hospitalidade. E ela é um convite e, em parte, até mesmo uma intimação
para que alguma coisa importante das vidas possam ser ali colocadas na forma de relatos, mas principalmente na forma de transferências. Eu acredito e aposto que uma situação analisante é o lugar, não que transferência só exista aí. Eu acredito que transferências existem em todas as relações de objeto, e mesmo das relações narcísicas. Mas a mim me parece que uma situação analisante bem estabelecida e funcional, ela é hospitaleira e um verdadeiro convite para que ali se realize, se viva, se experimente na relação com o analista coisas absolutamente fundamentais da vida emocional, da vida afetiva dos sujeitos. Então, há convite, há intimação e há essa permanente dinâmica transferencial e contratransferencial a que o analista precisa se dispor, precisa se entregar. Eu diria que, a partir dessas ideias, não que seja uma novidade absoluta, mas eu gostaria de insistir que, para que a mente do analista funcione como devido, é preciso que ele abra mão, que ele renuncie aos seus saberes, em particular às suas fantasias de saber, porque, vamos e venhamos, nós sabemos muito pouco. Na verdade, grande parte daquilo que nós supomos saber são fantasias de saber, são fantasias de onisciência e onipotência. A mente do analista, ela é, de uma certa maneira, obrigada a funcionar no regime, como eu já disse, sem memória, sem desejo, sem compreensão prévia. Isso quer dizer renunciando às convicções, renunciando às certezas, renunciando a tudo que ele supõe saber, seja em plano mais genérico, seja em relação a cada um dos seus pacientes em particular. Ou seja, eu hoje cada vez mais insisto que nós não podemos ser analistas se nós não formos capazes de vencer a nossa propensão à arrogância e ao autoritarismo. Não é uma questão, digamos assim, política, pura e simples. Não, eu vejo que isso faz parte do nosso ofício. Não entrarmos na onda da onisciência, da onipotência, de sabermos onde está o bem, o que é a realidade, qual é o caminho. É preciso renunciar a tudo isso para pesquisar. Eu sempre que recebo um paciente novo, e na hora de dizer o que é o nosso trabalho, eu insisto muito, olha, nós estamos aqui para pesquisar e fazer uma pesquisa que produza transformações, que não é apenas produzir um conhecimento contemplativo para saber como as coisas são, mas é ir ao fundo das coisas para conhecê-las a favor de uma transformação, de uma linguagem que não seja apenas de representar, mas de fazer, de produzir efeitos. Eu diria que essa é uma dimensão ética e, de uma certa maneira, democrática da escuta psicanalítica, que é a de pesquisar dando voz aos outros. E aos outros eu falo aos outros de todos, porque nós todos somos vários. Nenhum de nós é unificado. Nós temos várias, não apenas aquilo que Freud pensou, Nietzsche, Perego. Cada um de nós é uma pluralidade, é um grupo. E nós temos que dar voz a todos os outros, nossos e alheios, para que a gente se encontre e reconheça e possa estabelecer melhores relações entre essas vozes e aquilo que nos pode fazer bem, que nos pode trazer benefícios. Então, eu chamaria a atenção, em primeiro lugar, que essa luta contra a arrogância, a onisciência e a onipotência está a serviço de uma dimensão ética, de escuta. Por outro lado, isso também está a serviço
de uma dimensão criativa do pensamento psicanalítico. Eu acho que esse conceito, que é um conceito do André Green, me interessa muitíssimo, porque na ideia do pensamento psicanalítico, nós não estamos propriamente renunciando a saberes teóricos, mas nós estamos comprometidos com o saber que se constrói artesanalmente, que se constrói, digamos assim, tailor-made, né? Assim, é uma coisa de alfaiate, que é aquele saber que se vai construindo sessão após sessão e que não se esgota no saber, porque ele se projeta no rumo de possibilidade de transformação. Transformação do futuro, mas também transformações do passado, que vai sendo revisitado e ressignificado. Então, nós temos a mente do analista disponível para a criação. Eu acho que o bom psicanalista, mesmo que ele não escreva, tem umas pessoas que não curtem muito escrever. Eu gosto de escrever. Para mim faz muito bem escrever. Mas tem gente que não gosta e tudo bem. Mas eu acho que escrevendo ou não escrevendo, nós temos que ser pesquisadores, nós temos que ser criativos, nós temos que inventar ideias, inventar teorias, inventar dispositivos. Por quê? Porque, embora a situação analisante tenha certas características que precisam ser mantidas, elas estão continuamente precisando ser ajustadas, transformadas de acordo com as necessidades e possibilidades de cada caso. E não apenas por uma questão da psicopatologia ser essa ou aquela, mas a cada momento de um processo analítico, nós temos que estar, de uma certa maneira, ajustando as condições do nosso dispositivo às possibilidades de conhecimento e transformação que nos são exigidas. E eu acho que, quando pensamos a mente do analista com essa amplitude, complexidade e flexibilidade, ela precisa também continuamente dar conta dos novos e dos velhos sofrimentos, porque essa é a nossa bússola. É isso que nós temos que ter sempre em mente. Para isso, a nossa sensibilidade precisa estar sempre aberta. Velhos e novos sofrimentos. Velhos, de uma certa maneira, como, por exemplo, para entrar num tema que atualmente é muito ventilado, a questão de gênero, a questão racial, o racismo estrutural, enfim, isso é um velho sofrimento e, ao mesmo tempo, é um novo sofrimento do ponto de vista da escuta psicanalítica. Mas quando a mente do analista está realmente bem, em bom estado de funcionamento, vai ser possível abrirmos para esse sofrimento, para nomeá-lo, para entendê-lo, para interpretá-lo e para transformá-lo na medida do possível. Então, questões raciais, questões de gênero, tudo isso eu acho que cabe dentro da psicanálise se pensarmos a mente do analista nessa amplitude e complexidade que eu estou tentando trazer para vocês. Isso, então, nos leva, finalmente, à questão da formação da mente do analista. E a primeira questão que eu gostaria de trazer em relação a esse tema da formação é que o termo formação não me agrada. Eu preciso usá-lo, porque, afinal de contas, é disso que nós sempre tratamos nas sociedades, no círculo ao que eu pertenço, nas sociedades de psicanálise, enfim, em todos os lugares, sempre vai se falar em formação. Mas eu não gosto muito do termo formação, porque o termo formação se aproxima demasiado de uma coisa que eu abomino, que é a ideia da formatação. Eu acho que a mente do analista ela precisa ser expandida e não formatada. E por que eu falo em expandir? Porque eu acredito, como o Bion, que exista em todos os nós, ele fala disso muito rapidamente, não aprofunda, como aliás ele faz com vários conceitos, o próprio conceito de Heidegger. Mas ele fala numa função
psicanalítica da personalidade. A crença, eu acho que é a minha, eu gostaria de propor isso a vocês, é que todos os humanos são capazes de uma função psicanalítica da personalidade, que é a capacidade humana de simbolizar, de sublimar, de transformar, de mudar de posição subjetiva. Todos nós podemos fazer isso. A função psicanalítica da personalidade, ela está em todos. Alguns vão transformá-la no seu ofício, como é o meu caso, e eu acredito que seja também o de vocês. Outros vão usá-la, nossos pacientes, por exemplo, para próprio benefício, mas eles só vão poder se beneficiar da psicanálise se a psicanálise puder, de alguma maneira, ajudá-los a expandir a sua capacidade em relação à função psicanalítica da personalidade. Simbolização, sublimação, mudança de posição subjetiva. Enfim, tudo isso daí pertence ao humano. Então, na verdade, eu diria, ao invés de falarmos em formação de analistas, eu falaria, algumas pessoas se dispõem a cultivar a função psicanalítica da sua personalidade. E esse cultivo, ele inclui a ideia de expansão. É uma capacidade a ser cultivada para crescer. E crescer infinitamente. Crescer interminavelmente. De uma certa maneira, a ideia da formação continuada é isso, não é? A nossa capacidade mental de simbolizar, de transformar afetos, emoções, experiências emocionais, ela precisa ser continuamente expandida, fortalecida, enriquecida. Pois bem, falando em cultivo e expansão e não em formação, vem a questão, como é que se consegue uma coisa como essa? Bom, a gente sabe que, historicamente, se criaram aquelas 3 formas, né, o famoso tripé da formação, que a lógica poderia usar também para pensar o cultivo. A prática, a supervisão e os estudos. Eu diria que na formação ou no cultivo da função psicanalítica da personalidade, do meu ponto de vista, a coisa mais importante é a prática. É a prática, é claro, supervisionada, mas a prática supervisionada é aonde efetivamente a gente vai desenvolvendo, vai amadurecendo, vai expandindo a nossa capacidade de escuta e de pensamento, que é o fundamental. Acho que isso daí é o mais importante. E, seguindo uma ideia que, aliás, não é minha, é antiga, foi muito bem clara, foi muito explicitamente colocada pelo Ferenczi, os estudos vêm depois. Isso quer dizer que eles não interessam? Não, claro que eles interessam. É bom nós termos repertório, principalmente pensando que esse repertório é aquilo que foi se sedimentando de infinitas experiências de grandes psicanalistas, de grandes pensadores que foram criando suas teorias. Seria uma estupidez nós descartarmos isso, não nos apropriarmos desse saber que vai se acumulando. Mas, por favor, não se apeguem a isso. Não acreditem que é estudando que alguém se torna psicanalista. Não é através do estudo que se forma a mente do analista. O estudo nos ajuda. O estudo nos ajuda, mas também pode nos atrapalhar. O estudo nos ajuda se ele puder se integrar à prática, se ele puder se integrar à prática supervisionada, porque ele, pura e simplesmente como estudo, pode virar uma grande resistência ao encontro, pode virar um dogma, pode virar um muro intransponível entre mim e os outros.
com os quais eu preciso me encontrar para poder sofrer com eles, para poder ser afetado e afetá-los, não é? Então, do meu ponto de vista, desse tripé, sem dúvida nenhuma, o estudo, que infelizmente é por onde muitas vezes a gente começa, né? A gente começa estudando e depois tem que fazer um enorme esforço para quase que se esquecer de boa parte do que a gente estudou para poder fazer um encontro com os nossos pacientes. Eu, num texto recente que eu apresentei semana passada, num simpósio sobre bio, aqui em São Paulo, eu falava que uma das coisas importantes do trabalho de aprender é o trabalho de esquecer. Para a gente poder aprender, a gente precisa esquecer muita coisa. E a gente precisa esquecer muita teoria que a gente estudou, e estudou às vezes com dificuldade, com afinco, com muito empenho, mas é preciso aprender a esquecer para poder aprender na experiência, aprender a partir da experiência, learning from experience, como dizia o Bill. E eu acho que quando falo em práticas designadas, é que eu vou fazer o elogio das práticas não convencionais. Eu acho que é claro que o cultivo da função psicanalítica se torna mais fácil, e por isso é tão importante, que ele se dê numa situação analisante. É preciso que o sujeito aprenda, em primeiro lugar, como paciente, e em segundo lugar, praticando como analista, o que vem a ser uma situação analisante, para poder, de fato, acreditar nesse poder extraordinário que uma situação analisante tem para produzir conhecimento e transformação. Mas, a partir daí, acho que é da maior serventia que as práticas não convencionais aconteçam para que exatamente se refine a capacidade de escuta e de pensamento do analista. Então, por exemplo, eu acho que um trabalho como esse que nós fazemos no Projeto Travessia é muito importante no cultivo da função psicanalítica da personalidade, porque é um trabalho feito à luz do dia, fora de qualquer muro, sem consultório, sem divã, em comunidades carentes, as mais variadas, em situações, às vezes, extremamente adversas, mas aonde é possível ir exatamente fazendo o refinamento da capacidade de escuta, de observação e de pensamento clínico que precisa acontecer na mente do analista. Um quarto elemento que eu acho da maior importância também, eu me dedico muito, eu gosto muito de fazer, são os seminários clínicos. Por quê? Nos seminários clínicos, eu acho que todas as sociedades hoje têm momentos importantes de seminários clínicos, porque no seminário clínico, ali nós encontramos exatamente uma articulação nunca perfeita, mas dinamizadora entre ideias e práticas, entre teorias e aquilo que a prática exige, propicia, traz como desafio, como exigência. Eu gosto muito dos seminários clínicos, me dedico muito a essa função, porque acho que é um lugar exemplar, assim, é um verdadeiro laboratório do pensamento clínico. A mente do analista aparece e ela funciona nos seminários clínicos, quando várias pessoas se juntam para discutir um material clínico, mas a partir dos seus referenciais teóricos, às vezes muito diferentes, mas que vão sendo refinados, vão sendo adaptados àquela condição. E mais um elemento, mais uma via no cultivo da função psicanalítica da personalidade são as experiências culturais. Acho que também todas as sociedades hoje, elas dão valor e abrem espaço para experiências culturais, com objetos estéticos da literatura, do cinema, do teatro, da música, das artes plásticas. Eu, por exemplo, esse ano estou dando na PUC um curso sobre a
agressividade e destrutividade na clínica psicanalítica e na cultura. Está sendo um curso muito interessante. Eu sempre aprendo muito, eu adoro dar aula, porque é o momento em que eu mais aprendo. Pois bem, além de nós termos na nossa mente alguns filmes que nós vamos analisar, eu sugeri para os meus alunos que todos lêssemos de saída um romance fabuloso chamado Derrubar Árvores, que é de um romancista austríaco chamado Thomas Bernhard, que foi publicado pela Todavia, que é um texto maravilhoso sobre a vida cultural vienense logo no pós-guerra, década de 50, 60, 70, aonde a gente vai vendo as tramas, os enfrentamentos, as elaborações de uma sociedade culta, uma sociedade de elite, da elite cultural vienense, austríaca, né? Isso daí nos acompanha em todas as aulas. Nós estamos sempre nos referindo ao romance. Ou seja, a nossa experiência clínica, no caso, por enquanto, depois vai ser outra também, mas ela ocorre ao longo da leitura que nós vamos fazendo e das referências comuns às situações, aos personagens, ao enredo de um romance. Isso, do meu ponto de vista, faz parte do cultivo da nossa capacidade analítica, da função psicanalítica do analista. Ou seja, eu diria que é esse conjunto de coisas que vocês vão poder encontrar na primeira e na terceira edição do meu livro sobre a mente do analista. No primeiro, por exemplo, o último capítulo da primeira edição é um trabalho que eu faço sobre aquele romance do Salinger, O Apanhador no Campo dos Centeios. É um romance muito bem escrito, muito interessante, foi marcante numa certa época para a minha geração, que foi extremamente importante quando eu era jovem, adolescente. E esse romance é motivo para uma consideração sobre a mente do analista e é um campo, no caso não é um campo de centeio, é um campo de trabalho, de pensamento clínico sobre aquilo que, afinal de contas, se exige de uma mente do analista. Finalmente, uma pequena anedota. Hoje eu estava de manhã, a primeira paciente está viajando, então eu estava acabando de preparar essas notas para conversar com vocês. Sentado lá na minha escrivaninha do consultório, que fica na frente de uma janela, e diante dessa janela tem árvores grandes, árvores frutíferas e tudo mais. E numa certa hora eu parei de escrever, fiquei olhando pela janela e vi que tinha algum movimento diferente. Prestei um pouco atenção e lá estava um velho conhecido meu, que é um pica-pau amarelo. O pica-pau amarelo estava lá, subindo pelo tronco da árvore, brincando, né, fazendo aquelas coisas que o pica-pau faz. E era um pica-pau amarelo mesmo. Parece muito aqui, eu moro perto do meu consultório, então esse pica-pau amarelo frequenta também a árvore que fica bem na frente do meu prédio. E aí eu pensei, é interessante, porque a mente do analista, ela precisa ter, por um lado, uma enorme capacidade de se concentrar pacientemente, ter muita capacidade de espera, de ficar em cima, observando. E, de repente, ela também precisa ser capaz de se distrair. Pois bem, eu me distraí e foi na minha distração que eu passei uns 5 minutos observando o pica-pau amarelo diante da minha janela. Isso daí é uma pequena anedota, mas me lembrou exatamente essa necessidade de nós transitarmos permanentemente
de concentração para distração. Concentração paciente e uma distração, às vezes, completamente vaga, realmente sem rumo, sem orientação nenhuma, mas é nesse momento que alguma coisa interessante pode nos acontecer. Eu, na década de 70, fiz muito trabalho, quando eu fazia minha pós-graduação na USP, fiz muito trabalho de observação animal, que é uma maravilha. Não sei se alguém já teve essa oportunidade, mas eu já observei muito lebistes, aquele peixinho, já observei formiga, já observei aranha, e é muito interessante, porque você fica lá horas a fio, olhando e não entendendo nada. E, de repente, começam a se formar figuras. E, de repente, você começa a entender. E, de repente, você começa a acompanhar certos movimentos que vão se tornando quase que óbvios. Como é que eu não vi isso antes? Mas você precisa, em primeiro lugar, pacientemente se concentrar, deixar-se distrair pelo movimento das formigas lá no formigueiro, para que, de repente, alguma coisa se configure e você possa nomeá-la e você possa, a partir daí, acompanhar a evolução daquele movimento. A mente do analista precisa ser capaz desses movimentos todos. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Cláudio. Bom, o chat está aberto, quem quiser se inscrever, basta colocar o nome que eu passo a palavra. Estou vendo aí a Sônia, a Tereza. Sônia Beatriz. A Ângela. Sônia. A Munira, minha grande velha colega Munira, os tempos de universidade lá atrás, na universidade, na UFRJ, Instituto de Psicologia. Boa noite. Boa noite, Sônia. Luiz, é um prazer conhecê-lo e ouvi-lo, né? Muito interessada nas questões que você traz. Uma coisa que você falou, principalmente essa parte agora no final, sobre esse distrair, né? Eu estou pensando na ideia que geralmente se tem, eu pensei logo no avoado, né? Na pessoa avoada, que era uma expressão que na minha família, minha avó, usava muito, né? Então, essa questão que você traz desse deixar-se distrair da distração, em geral, a gente não cresce socializando, socializado com a ideia de que isso é uma coisa boa, né? E eu, cada vez que eu vou entrando, eu sou estudante de formação, estou iniciando o segundo ano, então, como ao longo desse pequeno período, mudou muito a minha perspectiva sobre o que é ser um analista, que é muito diferente do que eu achava que era e do que geralmente se passa, né? E o foco vem de outro lugar, né? Porque você está dizendo isso, não é que a gente não seja desfocado, pelo contrário, é preciso foco, mas a natureza, né, o alimento, a matéria-prima do foco, vem de outro lugar. E eu tinha uma imaginação sobre isso, uma representação completamente diferente, né? Que era aquela pessoa, né, totalmente intelectualizada nesse sentido do foco na teoria e com a prática clínica. Então, me veio muito isso à mente, né? Eu vou usar mais essa questão do estar distraído, ou do estar, como minha avó dizia, que eu estava sempre avoada, ou aluada, né? Prestando atenção em muita coisa, mas era isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado. Sejamos um pouco mais avoados. Eu adoro ser um pouco avoado, sabe? Eu tenho a capacidade de me concentrar, de ficar em cima de um texto e tudo mais, mas adoro os momentos da distração e aprendo muito na distração. Os momentos da distração, hoje eu não aprendi muito, eu apenas me diverti com o Pica-Pau Amarelo,
lá na minha frente. É uma coisa impressionante, né? Eu estou em São Paulo. É quase inacreditável que uma ave como o pica-pau apareça com essa facilidade aqui pelas minhas cercanias. Eu moro mais ou menos na região dos Jardins, aqui em São Paulo. Pois bem, tem pica-pau amarelo, já vi vários. Esse daí é o mais conhecido meu. Então foi mais divertimento. Mas eu acho que, para além do divertimento, tem realmente aprendizagem. Aprendizagem dos momentos de distração, em que você consegue permitir que a sua visão, que a sua escuta meio se desoriente, sabe? Perca o caminho de casa. Perder o caminho de casa é a condição para a gente aprender novos caminhos. Olha, Luiz Cláudio, a Clarice Lispector tem uma frase boa, ela diz que perder-se também é caminho. Pois é. Né? Agora, tem uma pergunta aqui do Eduardo, que ele não conseguiu fazer pessoalmente, que ele está com um problema no áudio. Eduardo Zeidhaft. Qual a função do analista? Se é instalar uma situação analisante e realizar uma pesquisa... Espera aí, que alguém colocou, e aí vou aqui, espera só um minuto. Se é instalar uma situação analisante e realizar uma pesquisa, devemos considerar que a situação analisante e a pesquisa são um fim em si mesmos? Se é produzir transformações, transformações devem ser consideradas como um fim em si mesmas? Em outras palavras, qual o objetivo do tratamento psicanalítico sob essa perspectiva ética da psicanálise? Qual o valor e o propósito que deve guiar o tratamento, senão a remissão sintomática de uma determinada psicopatologia? Olha, eu acho que, de uma certa maneira, eu vou me valer da ideia de que nós estamos na situação analisante para propiciar um tipo de conhecimento de si, ou do conhecimento do que se passa entre nós, no fundo, porque o conhecimento é, antes de tudo, o conhecimento do aqui e agora, da relação transferencial e contratransferencial, a partir do qual abrem-se possibilidades de transformação, de reposicionamento subjetivo. Eu não penso que sintomas devam ser descartados. Alguns sintomas são realmente muito incômodos e eles vão precisar ser considerados, vão precisar ser tematizados, mas a finalidade da psicanálise não me parece ser a remissão dos sintomas, mas a possibilidade do sujeito conhecer-se de um jeito que propicie mudanças de posição subjetiva na relação intersubjetiva e na relação intrapsíquica, nas suas relações consigo mesmo. E, portanto, isso acabará remetendo também, acabará permitindo que sintomas, alguns sintomas pelo menos, possam ser reduzidos ou eliminados, mas eu acho que não é a remissão do sintoma em si, é uma consequência, não é? A remissão do sintoma, ela vai acontecer com essa transformação da vida emocional do sujeito, dos seus objetos internos, das suas possibilidades de relação com os outros e consigo, com seus impulsos, com sua moralidade, com seus recursos simbólicos, com seus recursos de reparação. Não é? Eu acredito muito, por exemplo, que um bom trabalho de análise amplia os recursos reparatórios do sujeito e, com isso, ele lida melhor com suas angústias e com suas culpas. E se ele lida melhor com suas angústias e com suas culpas, provavelmente muitos sintomas vão ceder. Mas o objetivo, quer dizer, o foco, do meu ponto de vista, do meu trabalho, não é o sintoma, é toda essa movimentação psíquica que vai ser propiciada por uma situação analisante. Ele pergunta, é o fim em si mesmo? Olha, eu não acredito que nada seja o fim em si mesmo. A única coisa que eu diria que é o fim em si mesmo é estarmos vivos e melhor. Estarmos vivos e podermos continuar vivos e poder continuar, digamos assim, contribuindo não apenas para a nossa vida, mas também para a vida social, para a vida comunitária. Isso talvez pudesse ser considerado um fim em si mesmo. Mas a psicanálise, ela é processo, é um processo interminável. Quando terminam as sessões, eu acho que a análise continua. Espera-se que a análise prossiga
não por ser interminável, porque as resistências são intermináveis, mas simplesmente porque o trabalho psíquico da função psicanalítica da personalidade é para sempre. Não é para um dia terminar, é para continuar para se expandir. Eu diria que se eu tivesse que colocar um fim em si mesmo, para o fim em si mesmo da psicanálise é psicanalizar mais e melhor. Cada um a si mesmo e nós todos entre nós. Não é? De uma certa maneira, pode parecer, poxa, uma coisa muito autorreferida, muito pensar apenas no próprio umbigo, mas não, é porque eu acredito tanto que a psicanálise faz bem, que psicanalizar e psicanalizar-se faz bem, é bom para a gente, é bom para a nossa mente, é bom para o nosso corpo, para a unidade soma-psíquica. Isso daí é o que precisa ser valorizado sempre, em todas as sessões, em todos os nossos trabalhos e para além dos nossos trabalhos, nossa vida cultural. Eu acho que a grande, digamos, uma ajuda importante para o nosso ofício de psicanalista é todo o mundo da cultura. Eu valorizo, eu invisto, é um tema permanente com muitos dos meus pacientes, é o mundo da cultura tal como nós o vivemos e podemos, digamos, absorver e produzir e criar. Obrigada, Luiz Cláudio. Marcos Vinícius. Olá, Marcos, estão me ouvindo? estamos. Eu Não não estamos te Eu gostaria vendo, mas de. estamos te eu, ouvindo. eu, eu não estou vendo. Eu estou com o vídeo Ah, desligado. tá bom. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a parte que vocês estavam falando sobre ser avoado, né? Se distrair. Isso me lembrou de um vídeo que eu assisti sobre um animador chamado Hayao Miyazaki. E os filmes dele são muito interessantes, são animações, né? E durante as animações existem trechos do filme em que não existe algo de necessariamente importante para a construção da história. Existem partes que você precisa se atentar para compreender, mas existem partes que é só uma paisagem bonita no fundo, é só os personagens viajando esse vídeo ele fazia uma comparação, né, desse estilo de animar, desse estilo de produzir um cinema com as obras hollywoodianas, por exemplo, onde a cada minuto eles tentam lhe sobrecarregar e bombardear com um enredo, digamos assim. Você não pode piscar, senão você vai perder uma cena do enredo. Todo e qualquer momento tenta acontecer algo de muito importante, de muito necessário. Enquanto que o Miyazaki não, ele te deixa livre em alguns momentos, ele reserva alguns espaços do filme para você se distrair e é uma experiência assim bem fluida, bem leve, você se distrai, mas é tão leve, você distraidamente presta atenção naquilo. E isso me recordou muito dessa parte. Olha, Marcos, eu me interessei muito pelo que você está falando. Depois você tenta passar para a gente o acesso a esse material. Achei bem interessante essa ideia. Eu acho que sim. Eu acho que a gente está numa ideia. Veja só, quando o Bion fala sem memória, sem desejo e sem compreensão prévia, de uma certa maneira ele está se aproximando desse estado de mente em que tudo pode acontecer, você não prevê coisa nenhuma. Uma outra coisa bioniana é a ideia da capacidade negativa. Né? Capacidade negativa é a capacidade de suportar a incerteza, capacidade de suportar o não saber, a ignorância. A mente do analista ela tem que funcionar com a capacidade negativa, que é isso, olha, eu não sei para onde olhar, não tem uma direção de olhar, não tem uma direção de escuta. Olha, vamos estar aqui meio que tentando fazer contato com o que vem, meio de maneira meio avoada, como disse ela, não é? Meio aluada. Poxa, mas é daí que pode vir alguma coisa nova. A aprender, eu volto a dizer, esse texto que eu falei, né, no simpósio sobre o Bion,
Para a gente aprender, a gente precisa ter esquecido muita coisa. A gente não aprende se estiver com a cabeça cheia de conhecimento. Então, é interessante, digamos, um produtor audiovisual que programa, de uma certa maneira, uma experiência onde a mente não é dirigida, onde a mente é deixada um pouco ao léu para ir se posicionando, para ir captando. É interessante, porque provavelmente cada um vai ter a sua experiência. Bom, isso sempre acontece mesmo, que alguns autores tentam organizar muito, dirigir muito, chamar muita atenção para isso ou para aquilo. Cada um tem a sua experiência, mas numa experiência como você está relatando, provavelmente essa variedade vai ser maior ainda, né? Que bacana, né? Se as pessoas depois pudessem conversar sobre o que andaram vendo quando viram aquilo, né? Bom, está aqui no chat, já dizendo, Luiz Cláudio, que grande parte dos filmes do Miyazaki estão na Netflix, então esse material está disponível para a gente. Juan, obrigada, Marcos. Juan. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Que prazer ouvir. Sempre um prazer muito grande, né? Grandes contribuições. O senhor falou uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né? Que a mente do analista não deve se formatar, mas se expandir. E logo depois, o senhor comentou que caberia, né? Pensar as questões raciais, pensar as questões de gênero, né? E pensadas a partir desse prisma, né? Pensadas a partir dessa ideia da mente do analista, né? Que o senhor está tendo. Mas me parece, né, ainda que há uma resistência, né, nesse movimento de expansão para integrar essas questões à psicanálise, né? Eu tenho um pouco de impressão. Então, eu gostaria de ouvi-lo, né, mais a respeito dessa relação, né, que o senhor comentou, né, rapidamente, que, de pensar as questões de gênero, as questões raciais e as outras questões, né, dessa interface com o social a partir da mente do analista, e como que você vê esse movimento de expansão, né? Que movimento de expansão possível ser feito, né, diante dessas questões para pensar o nosso fazer. Olha, eu acho que essa expansão ela depende de uma decisão de nós abrirmos a nossa clínica, de nós fazermos um encontro com todos esses sofrimentos. Não é? Não vai ser por uma decisão teórica. Eu não tenho como, teoricamente, antecipar o que eu vou encontrar. O que eu posso é encontrar, é me dispor a encontrar, é fazer o contato, é me deixar afetar por essas experiências variadas e vão para além daquilo que seria. Isso eu falo, por exemplo, voltando à ideia que eu falo, tudo bem que a gente faça um cultivo dentro de uma situação analisante bem organizada, bem estruturada e tudo mais, mas quando a gente sai desse lugar e vai para a rua, quando a gente sai desse lugar e vai para a comunidade, quando a gente sai desse lugar e vai para situações extremamente diferentes e adversas, mas principalmente muito diferentes daquelas que nós conhecemos, nós vamos ser afetados por coisas que nem imaginávamos que existiam. Então, não tem como antecipar, teoricamente, o que a gente vai encontrar. A graça é encontrar o que a gente não esperava. A graça, digamos assim, é deixar-se encontrar pelo inesperado, pelo extremo, pelos extremos do sofrimento, pelos extremos da miséria, pelos extremos dos sofrimentos históricos. Ou seja, é isso que vai permitir. Ou seja, eu aposto que a psicanálise ela não se expande nas nossas cabeças, ela se expande nas nossas práticas. E elas precisam se expandir e diversificar para que a nossa mente também continue se expandindo e podendo pensar coisas que a gente não imaginava. A gente não tem como antecipar teoricamente aquilo que eu nem sei que existe. Tenho que ir para a luta, tenho que ir para o campo, tenho que sair, não é? Tem que abrir a mente. E aí, tanto é o trabalho prático, mas é isso, é o cinema, é
a literatura, é tudo isso que vai nos pondo em contato com o mundo na sua imensidão infinita. A verdade, como falava Elisa lá no começo, do meu ponto de vista, a mente do analista ela está sempre desafiada. A nossa mente, você falou da resistência, olha, a nossa mente, por mais que a gente queira, ela vai ter sempre um tamanho relativamente diminuto em relação à quantidade de coisas às que a gente precisaria poder estar aberto. Ela vai ter sempre esse... Então, vai ter resistência. Vai ter resistência. Como, aliás, teve resistência. Vamos pensar, não precisa pensar em questões raciais ou de gênero. Dentro do campo da clínica psicanalítica, a resistência que houve para começar a atender psicóticos, para atender borderline, para atender quadros que poderiam ser caracterizados como perversão. Hoje em dia, atende-se tudo isso. Atende-se pessoas com todas essas patologias. Mas não foi fácil. Houve muita resistência. Então, sempre que as coisas vão sendo, digamos assim, expandidas, elas encontram resistência, sim. E vão encontrar, e não por preconceito apenas, embora exista também preconceito, enfim, posições muito retrógradas, reacionárias, mas simplesmente, porque é uma coisa que eu afirmo no livro, a consciência é finita, o inconsciente é infinito. Então, haverá sempre uma desproporção entre o infinito do inconsciente, ou dos inconscientes, ou do mundo, do universo em expansão, e as nossas capacidades de apreensão e transformação. Elas são sempre muito pequenas. Uma coisa que também faz parte dessa ideia de humildade é nós reconhecermos que nós sabemos e podemos muito pouco. Não é que a gente não saiba nada ou não possa nada, mas o que a gente sabe e pode é infinitamente pequeno e menor do que o mundo que está por aí. Aliás, não apenas por aí, mas aqui também. Aqui dentro também. Resistência vai ter. Mas, afinal de contas, não é uma novidade. O Freud sabia desde o começo que a psicanálise era a peste, produz resistência, produz medo. E ela vai continuar produzindo, se Deus quiser. Juan, você quer fazer algum comentário? Não, me sinto contemplado. Estou aqui pensando, né? Me deixando voar. Né? Fiquei pensando nessa imagem, né, do Cabral, né? Quer dizer, de se deixar voar também, né? E a Sônia depois trouxe essa coisa do avoado, né? Então aqui estou nesse movimento. Tá bom. Agradeço. Munira. Tá bom, obrigada, Juan. Munira. Então, eu também vou falar um pouquinho do avoado, mas antes de falar do avoado, eu queria falar aqui que alegria, né? A gente ouvir a sua menção aos personagens do trajeto psicológico e a casa, né? Falar no doutor Perestrello, falar no doutor Antônio Gomes Pena, que tão importante, doutor Na nossa vida, né? Na nossa vida, doutor Schneider, professor Perestrello, seminário, lembra do seminário, né? Assim, claro. Mas isso aí é o nosso percurso em comum. Mas eu queria, da minha alegria, mas eu queria falar do avoado. Eu queria falar do avoado relacionando com a expressão associação livre. Eu queria fazer essa associação, porque tradicionalmente a gente fala de uma associação livre com o discurso do paciente. E eu estava querendo pensar no avoado com o meu discurso interno, com o discurso interno do analista. Claro. Então, por acaso, uma situação clínica de hoje, tá? Uma coisa pequenininha, mas eu achei muito interessante. A pessoa, no meio do discurso, fala qualquer coisa de que estava achando que não era mais o bibelô na prateleira que o papai colocava. Que essa pessoa estava se sentindo diferente de um bibelô que tinha sido sendo tratada como um bibelô.
E aí veio na minha cabeça, eu falei assim, pois é, tem gente que sai do armário, tem gente que sai da prateleira. Eu usei uma terminologia que está na minha cabeça, que está no nosso dia a dia. Isso. E eu falei, tem gente que. Eu falei com distraída. Eu acho que eu falei distraída. Eu acho que você está usando esse conceito. Eu estava livre ali. Você me dizer. E aí, isso deu um impulso na sessão. A gente riu, a gente continuou trabalhando. Muito interessante. Eu queria. Concordo completamente. Acho que é um excelente exemplo daquilo que eu acho. Olha, durante a sessão, eu estou prestando muita atenção no meu paciente e, ao mesmo tempo, meio distraído, sabe? Permitindo que muitas coisas se passem na minha cabeça e eu vou um pouco atrás delas. De vez em quando me sai uma, me escapa. Né? Às vezes a gente deixa escapar um comentário, nem sabe muito bem de onde é que ele veio, para onde é que ele vai, mas a gente participa daquilo. Então, esse jogo, né, de concentração e avoamento, de implicação e reserva, de uma coisa muito concentrada e outra muito dispersa, isso faz parte. É preciso ter uma mente capaz de deixar-se levar, tanto pelo movimento da concentração, como pelo movimento da dispersão e da distração. É isso que permite que uma situação analisante tenha dinamismo, não fique uma coisa rígida, engessada. Né? Você estava ali, você não estava engessada. Enfim, a coisa vai acontecendo. E a gente aposta que vai ser bom. Obrigada, Manira. Peraí, olha, Lúcia Patusco. Estou na mesma situação da Eduardo, sem poder falar. Gostaria de ouvir o Dr. Luiz Cláudio sobre as suas considerações sobre análise pessoal para a expansão, cultivo, criação da mente do analista, uma vez que sua ênfase foi dada à experiência prática e supervisória. Olha, sem dúvida nenhuma, eu não falei da análise pessoal, porque salvação não vive, né? É claro que eu acho que a principal via de acesso à psicanálise é a própria análise pessoal, uma boa análise pessoal. Não estou aqui falando necessariamente na chamada análise didática, eu estou falando de uma análise pessoal que vai ter uma dimensão didática, digamos assim, uma palavra eu acho horrorosa, mas enfim, vai ter uma função de expandir a mente, de despertar a sensibilidade, de permitir o autoconhecimento do sujeito, das suas, enfim, desejos e angústias e tudo mais, você identificar melhor os seus objetos internos egóicos e superegóicos, tudo isso é absolutamente necessário. Mas a mim me parece que a análise pessoal ela é boa para todo mundo. Eu diria que para aquele que está querendo fazer o cultivo da sua mente de analista, ele precisa, além da análise pessoal, vir a ter uma prática supervisionada e estudos. Mas, sem dúvida nenhuma, Lúcia, a análise pessoal, eu diria, o Firenze disse, numa certa conferência, que todo mundo, para ser pai ou mãe, devia passar por uma análise pessoal. E não apenas que vão ser analistas. Eu acho que ele tem razão. Seria ótimo que todo pai e mãe, todo mundo, afinal de contas, tivesse acesso à análise e à análise pessoal e uma boa análise. Isso daí seria as clínicas sociais pensadas desde o tempo de Freud e que funcionam até hoje, tem isso como meta, uma meta ainda muito longe, muito remota, né, de ser alcançada, mas eu penso que a análise pessoal deveria ser considerada um bem de primeira necessidade para todos, não apenas para aqueles que querem cultivar especificamente para o exercício de um ofício, né, a função psicanalítica da personalidade. Mas como a função psicanalítica da personalidade, eu disse, é uma coisa universal, todo mundo que pode se beneficiar de uma análise pessoal vai estar expandindo essa capacidade de conhecer, de simbolizar, de sublimar, de fazer reparações, enfim,
tudo aquilo que se espera de uma boa análise. Luiz Cláudio, eu vou fazer uma pergunta. Você falou do Travessia, né, dessa atividade extramuros, dessa escuta psicanalítica extramuros. Pensei aqui na pandemia, né, que trouxe para todos nós, analistas, uma certa inquietação se as modificações no enquadre trariam prejuízo ao método psicanalítico, né? E o que muito sustentou a nossa prática, tem sustentado a nossa prática, é essa crença de que existe um enquadre interno no analista que sustenta, né, essa prática modificada. Queria te ouvir sobre isso, né, se o enquadre interno do analista é a mente do analista, como é que é? Queria te ouvir sobre isso. Tá certo. Bom, um dos textos do livro A Mente do Analista fala exatamente sobre o trabalho remoto, o trabalho virtual, né? Na verdade, remoto, porque virtual toda a psicanálise é, né? O campo transferencial e contratransferencial já é, como dizia o Freud, um quiprocó, né? É um isto por aquilo. Ou seja, tem uma virtualidade intrínseca à situação analisante, porque ela é sempre outra coisa do que aquilo ali, digamos, que materialmente pode ser identificado. Mas eu concordo contigo que esse trabalho, não apenas o trabalho remoto, mas também esses trabalhos extramuros, esses trabalhos como travessias, dependem de que se mantenha, que se sustente um enquadre interno. A mente do analista não é só isso, mas ela funciona bem exatamente porque o analista consegue constituir para si mesmo, no seu trabalho, na sua prática supervisionada e eventualmente nas suas leituras, um enquadro interno, que é realmente uma capacidade de estabelecer para si mesmo, digamos assim, uma condição de trabalho de escuta e pensamento. A escuta e o pensamento analítico só funcionam bem dentro dessa espécie de caixa de ressonância que é dada pelo enquadro interno do analista e que pode funcionar, mal ou bem, em situações muito diversas daquelas para as quais nós fomos treinados. Nós fomos treinados quase sempre nas situações mais convencionais. Então, quando começou a pandemia, eu fui chamado para falar sobre. Eu tive experiência já há algum tempo, eu tinha alguns atendimentos remotos, porque alguns pacientes meus viajavam muito, passavam às vezes longos períodos fora do Brasil, fora de São Paulo, e não queriam me interromper. Então nós começamos, na época eu usava o Skype. Então eu atendi várias pessoas na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, usando o Skype, mas várias, mas não todas, né? Era um caso ou outro durante um período. E, de repente, de uma hora para outra, nós todos fomos obrigados a recorrer ao remoto. E aí eu achei que valia a pena aceitar esse convite que me foi feito para falar, e aí fui escrevendo, fui pensando, depois publiquei, e acabou saindo também como um capítulo do livro. Mas eu acho da maior importância a gente entender o que vem a ser e como se cria exatamente um enquadro interno. Eu acho que o enquadro interno, Elisa, a gente não consegue criar em situações muito diversas dessas situações mais padrão, porque é ali que a gente aprende, de fato, a se colocar numa posição capaz de escutar, de pensar sem o barulho ao redor, né? sem o ruído ao redor, sem esse rumor permanente que a cidade produz ou que as situações fora do consultório estão sempre produzindo. Sem esse enquadro interno, a gente não consegue trabalhar, a gente se perde completamente. Mas eu acho que o trabalho foi feito ao longo de 2 anos e pouco, né? Alguns pacientes, inclusive, a maior parte já voltou para o consultório, mas alguns ainda continuam, até porque muita gente começou a fazer análise morando muito longe e continuou. Então, eu atendo pessoas em vários lugares do Brasil e eu não vou começar a vir para São Paulo só porque agora pode ser presencial. Então, a gente continua. Agora, francamente, eu adoro atender presencialmente.
Não é? Que há Com perdas, certeza. há perdas, há perdas. O trabalho é possível? É possível, mas a gente, olha, quando os pacientes começaram a voltar, mas que alegria poder recebê-los no consultório, começar a oferecer o divã, começar a oferecer a poltrona, ou seja, esse tipo de contato, ele me parece tão importante. E, enfim, a gente teve que trabalhar nas condições possíveis, mas eu não imagino. Eu sei, eu conheço pessoas que continuam atendendo só remoto, apesar de já poderem atender presencial. Eu acho que não entenderam nada. Não entenderam o que é a psicanálise. Tem analista que fechou o consultório físico, né? Eu acho, fechou por decisão. eu particularmente acho uma coisa incompreensível. Achar que é a mesma coisa, que dá no mesmo atender remoto, não é a mesma coisa. Mas, enfim, a gente faz o que pode e agora está todo mundo voltando muito contente, por sinal, para consultório, apesar do trânsito, apesar dos horários, porque realmente mudou muito, né? Porque as pessoas tiveram que começar a sair de casa para ser atendidas, como era antes, como era natural, mas enfim, agora descobrem que dá trabalho, que tem trânsito, que tem isso, que tem aquilo, às vezes tem compromissos que se encavalam e que antes eram possíveis, porque acabava uma coisa, começava outra, o que era péssimo. Era uma das coisas que eu acho mais desagradáveis no atendimento remoto, é que a sessão começa do nada e acaba já numa coisa que, sabe, não tem aquele tempo. Tem muitos pacientes que chegam e falam assim, olha, eu vim pensando, eu vim trabalhando, e quando saí daqui até chegar no estacionamento, eu fui, sabe, isso daí desaparecia, porque começava uma sessão no meio do nada e acabava, de repente acabava. Não, fica faltando todo esse, sabe, esse envoltório, esse envelope espaço-temporal que faz com que uma sessão possa ter mais pregnância, ter mais força. Agora, Luiz Cláudio, vou aproveitar que não tem nenhuma pergunta aqui, ninguém é inscrito. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está falando da pandemia. A partir da experiência, né, de atendimento em quadros modificados, enfim, essa prática que a gente tem realizado, voltando para o consultório, né, qual é a questão clínica que você, a partir dessa experiência da pandemia, a questão que você levanta, assim, né, a partir desse, o que você anda pensando sobre isso, né? Questões que levantaram para você essa experiência da pandemia? Durante a pandemia, obviamente, as grandes angústias, não é? Angústias de aniquilamento, no primeiro momento da pandemia, foram muito incidentes, né? Elas perturbaram muito, elas foram muito trabalhadas. E, a partir de um certo momento, o tédio, a coisa que não acabava nunca, a gente achava que estava para acabar, mas aí vinha uma nova onda e a coisa continuava. Então foi também criando uma saturação, não é, das pessoas nas suas relações consigo mesmas e com os outros, eventualmente. Mas eu, francamente, Elisa, eu acho que nos trabalhos que eu fui conduzindo ao longo desse tempo todo, as velhas questões de cada um voltavam. Ainda que misturadas com essas questões que eram mais ou menos endêmicas, porque aparecia para muita gente mais ou menos nas mesmas épocas atrás, até, né? Porque vinham as ondas, depois passavam. Né? Mas eu acho que as questões de cada um acabavam podendo abrir passagem e era delas que a gente acabava realmente tratando, com pandemia ou sem pandemia, e elas continuam mais ou menos as mesmas, quais são as transformações esperadas ou desejadas até. Mas, enfim. Mas, pessoal, eu comecei a trabalhar hoje às 7h30. Pois é, não, está na hora de encerrar. A gente vai ficando aqui nessa conversinha e vai perdendo tempo. Eu quero agradecer muitíssimo a presença, a participação de todos, Luiz Cláudio. Agradecer a você não só por hoje, mas por todas as suas contribuições à psicanálise. A gente agradece.
Uma contribuição sempre de uma autoria muito rica e criativa. Obrigada. Eu é que agradeço muito a vocês pela permanência até agora, pela paciência, pelas perguntas que me vieram, a Luísa e a sociedade. Minha casa querida. Que bom, você também é muito querido aqui. Obrigada a todos. Obrigada, André, nosso operador de Zoom. Boa noite para todos. Até logo. Obrigada. Tchau, Luiz Cláudio. Tchau a todos. Obrigada.